Você já falou mal do seu chefe? Muita gente já fez isso. Mas quando você para pensar nas palavras que saíram da sua boca nesses momentos, você precisa refletir se é isso mesmo que Deus queria que você falasse. É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em diversos momentos a Bíblia nos alerta sobre o cuidado que nós temos que ter com as palavras que saem da nossa boca. Tiago, capítulo 3, por exemplo, é um capítulo muito importante para que a gente entenda os perigos que residem nas nossas palavras. Mas existem outros trechos da Bíblia, como por exemplo Mateus 12,36, que também nos servem de alerta. Nesse versículo está escrito o seguinte: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas você já falou na sua vida e quantas coisas não foram realmente aquilo que Deus queria que você falasse? E que de todas essas palavras você vai dar conta no dia do juízo? Eu tenho certeza que o sacrifício de Cristo se estendeu para toda a humanidade e perdoou todos os nossos pecados. Eu sinceramente não sei como que vai ser o dia do juízo, mas eu acredito que se esse versículo existe na palavra, e principalmente se foi falado por Cristo, é algo que nós devemos levar muito em consideração. De todas as nossas palavras, nós teremos que dar conta delas para Deus no dia do juízo. E isso é importante, ou seja, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Eu falei de Tiago capítulo 3, que é realmente muito importante, recomendo inclusive que você leia, mas Tiago capítulo 1, versículo 26, também tem um texto muito interessante. Nele está escrito o seguinte: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está falando aqui é muito simples. Não adianta você fazer diversas coisas na igreja. Você servir, você ofertar, você orar pelas pessoas, você ajudar os pobres, ou você fazer as obras sociais que a sua igreja faz, se nem a sua língua você controla. É óbvio que todas essas obras elas são muito boas e nós devemos fazê-las, mas o ponto é, a transformação acontece de dentro para fora. E quando nós conseguimos controlar as nossas línguas, estamos demonstrando que internamente já fomos transformados. Tudo bem, eu não sou perfeito nisso. É certo que diversas vezes eu ainda erro com aquilo que eu falo e falo coisas que eu não deveria falar. É bem provável que com a maioria de nós ainda seja assim, mas isso não tira o peso desse erro. É importante que nós aprendamos a controlar as nossas línguas para falar aquilo que Deus fala. A gente não pode falar algo diferente daquilo que está no coração de Deus, porque senão nós estamos usando a nossa boca como instrumento do diabo e não como instrumento de Deus. Pode parecer forte isso que eu estou falando. Você está usando a sua boca como instrumento do diabo. Mas é isso, né? Se a gente não está usando para Deus, a gente está usando para o diabo. É simples assim. Então a gente tem que controlar as nossas bocas para que tudo aquilo que a gente fala seja um reflexo daquilo que Deus pensa. Quando Jesus falou que a gente deveria ser luz do mundo e sal da terra, bem provavelmente ele não estava imaginando que a gente poderia ser luz do mundo, sal da terra, falando um monte de besteira por aí, xingando as pessoas, falando mal dos outros, fofocando ou fazendo esse tipo de coisa. É algo que a gente tem que refletir. Tudo bem, mas a gente não está aqui só para ficar falando que você tem que controlar a sua língua e não te ajudar com isso. Nosso objetivo é te aproximar de Deus, é passar uma mensagem agora que te aproxime do Pai. Em Mateus capítulo 12, 34, Jesus nos dá a fórmula para controlarmos as nossas palavras. Lá em Mateus 12, 34 está escrito o seguinte: Raça de víboras, Jesus falando com os fariseus, ok? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa parte B do versículo de Mateus 12, 34, ela é muito conhecida. A boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está falando aqui, no mesmo trecho onde ele fala que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras, é que o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Reforçando aquilo que eu acabei de falar, de que a mudança vem de dentro para fora. Então, o que nós devemos fazer é encher o nosso coração com aquilo que vem de Deus. Como que nós fazemos isso? Certamente lendo a palavra, ouvindo uma ministração, compartilhando o que Deus tem colocado no nosso coração com os nossos amigos, dando testemunho, enfim, enchendo o nosso coração com as coisas que vêm de Deus. Se nós enchemos o nosso coração com essas coisas, certamente a nossa boca vai ser muito mais facilmente controlada.
Porque nós, na nossa força, não podemos controlar a nossa língua, é impossível. Nós precisamos encher o nosso coração com as coisas de Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Se você passa o dia inteiro assistindo Netflix, assistindo La Casa de Papel, ou qualquer outro seriado desses, do que você vai falar? Você provavelmente vai falar disso. Se você assiste futebol o dia todo, você provavelmente vai falar muito mais de futebol do que de outras coisas. Agora, eu não estou falando que isso é certo e nem que é errado. Eu só estou dando um fato. Daquilo que você enche o seu coração, é aquilo que a sua boca vai falar. Então, se você encher o seu coração com a palavra de Deus, se você passar mais tempo enchendo o seu coração com aquilo que está no coração de Deus, a sua boca certamente vai falar das coisas que vêm do alto. Essa é a fórmula que Jesus dá para que nós consigamos fazer com que a nossa boca seja utilizada para o bem e não para o mal. Então, meu apelo de hoje é esse. Encha o seu coração com as coisas que vêm de Deus. Deus abençoe a sua vida. Paz. 12:34. Quem que é que ela está chamando aí? Gabriel. Gabriel. Sim, Atende, Gabriel. Entra, Gabriel. Você vai Eita, apanhar, Gabriel. mano. Vai apanhar, mano. Não bate. A chinela vai correr, moleque. Caraca, velho, é muito fina a parede. Ou ela tá na janela? Eu acho que ela tá na casa aqui do lado. Toma cuidado, Gabriel.